Hoje vamos falar sobre o erro mais comum em jardins verticais. Esse é um erro que eu nunca cometi, mas tem erros que se derivam desse, e vamos falar hoje sobre esse erro que eu recomendo você não fazer no seu jardim vertical. O jardim vertical é o quê? Para muitos, não passa de plantas penduradas na parede. Eu entendo que um jardim vertical ele é um sistema com um mínimo de sustentabilidade, de viabilidade em sua permanência, em sua vida. E para que isso possa acontecer, você precisa ter um sistema de irrigação. Esse daqui é o meu primeiro jardim vertical. Eu fiz ele ao ano de 2012. E esse jardim vertical ainda é uma tentativa de reprodução do método Greenwall. Eu posso falar o nome da empresa? Será que pega mal? Não. Mas para mim essa foi uma das primeiras referências no que se diz respeito à metodologia de jardim vertical, né? Eu não tinha. Para mim, irrigação era tão e somente qualquer coisa que molhasse. Molhou, pode ser até na mangueira, para mim já é considerado irrigação. Mas a gente tem que pensar também em termos de praticidade. E não me parece ser muito prático a forma como eu conduzia os sistemas de irrigação nos meus jardins verticais. Ainda falando desse primeiro jardim vertical, que eu fiz ainda ao ano de 2011, 12, talvez não estou recordado agora com precisão, eu fiz um sistema de irrigação de uma forma muito rudimentar. Como? Eu peguei um ponto de água que ficava próximo a esse jardim vertical e a partir dele eu fiz a derivação. Outro erro que eu cometia em sistemas de irrigação no jardim vertical, eu colocava a irrigação em todos os andares. Este é um erro crasso e clássico de quem faz jardim vertical. Por que é errado, Túlio? Por que é errado? É errado porque, como eu já falei em algumas aulas, inclusive dentro do nosso curso de jardim vertical, método Greenline, o melhor e mais completo sistema de jardim vertical do Brasil. Se você estiver assistindo esse curso, o link para você adquirir o curso está aqui na descrição do vídeo. E o que acontece é que eu percebi ao longo do tempo que quando você aciona a irrigação, o que acontece? A água normalmente ela vem de baixo para cima até chegar na parte superior do jardim vertical. Então você começa molhando substancialmente a parte de baixo, molha médio a parte de baixo, do meio, e em cima você molha bem legal. O que acontece é que a primeira parte, os primeiros andares do jardim vertical acabam molhando ok, o meio do jardim vertical já começa a saturar de água e a parte inferior, a parte de baixo do jardim vertical, fica super saturada de água. Isso acontece por quê? Porque a água que vai caindo de um andar para o outro, né, ela vai descendo por força gravitacional, acaba chegando na parte de baixo e super agoa o jardim vertical. E não é o ideal, né? Então esse foi um erro, né? De colocar em todos os andares. Um outro erro é que o acionamento ele era feito de forma manual. Tinha que ir no registro todo dia, liga e desliga. E convenhamos, isso não tem praticidade alguma na condução, no manejo de um jardim vertical. Então, justamente por isso que eu busquei uma forma de automatizar. E é aí que começa o grande desafio da minha história em jardins verticais, que era de tornar o sistema de irrigação do jardim vertical algo que fosse prático, intuitivo, que fosse algo que pudesse perdurar com o tempo. E aí eu comecei a pesquisar na internet dispositivos dessa natureza. E aí eu encontrei esse negócio aqui, eu vou falar só porque é empresa grande. Como não é... e eles não estão nem aí para mim, é o timer de irrigação da Amanco. Esse daí é uma tragédia, é um terror, uma desgraça absoluta. Por quê? Ele é um objeto muito frágil. Ele é muito frágilzinho, não suporta ficar exposto a intempéries, né? Mas por si só isso não seria um problema, poderia abrigá-lo tranquilamente dentro de uma caixinha, esses modelos de caixinha que inclusive nós utilizamos no nosso sistema de jardim vertical. E aí,
com isso, ok. Só que ele tem vários pequenos problemas. Tem esse problema do filtro. A boquinha de entrada dele tem um filtro, uma redezinha, e essa redezinha era ruim de tirar, ruim de colocar, tirar as impurezas, era horrível, nunca gostei. E uma sujeirinha que passasse, agora eu já me lembrei, obviamente antes de chegar, passar pelo equipamento, que é para reter as impurezas e elas não ficarem presas na parte solenoidal, que é o que fecha e abre a passagem de água. Aí, rapaz, peraí. Tá meio ruim às vezes, é porque não tá com a iluminação muito boa hoje, na próxima eu melhoro aí. E aí, cara, aconteceu de... Eu tô olhando pro lado eventualmente porque eu tô aqui também falando pra Rebeca sobre essa experiência. E aí, cara, o que acontece? Era um negócio muito ruim. E para completar o tanto que era ruim, ele era um sistema à base de pilha. E nada com pilha é muito legal. Por exemplo, de controle remoto, não vamos por aí. Um sistema de irrigação que você tem que depender de pilha é um negócio complicado. Você não pode ver uma umidade que dá ruim. Com os solavancos do acionamento, algumas vezes a pilha soltava e o sistema de irrigação parava, né? A passagem de água ela era muito estrangulada, então você reduzia severamente a quantidade de água que passava através do dispositivo e, consequentemente, do sistema de irrigação. Então, cancelei esse modelo, esse sistema de controle de água através do sistema de irrigação. Aí eu tenho outro caso. Aí eu, poxa, e tudo isso o tempo foi passando e eu, caramba, eu ainda coloquei mais de 10 em casa de cliente achando que isso era o máximo, né? Na época isso aí eu tô falando de 2014, 15, eu achei que eu era o galáctico pelo fato de eu estar utilizando esse dispositivo. É um dispositivo muito ruim, cara, na boa mesmo. A Manco pecou na fabricação desse produto, na comercialização desse produto, um produto de muito baixa qualidade, que é similar à do concorrente. Como até falar o nome, falo sem medo. A Rainbird. A Rainbird tem um modelo parecido com esse e é muito ruim, cara. Eu tive que trocar recentemente na casa de uma cliente, porque deu problema na pilha, os solavancos soltavam a pilha. Então prende. Cara, vamos pensar em praticidade. Não era um negócio legal, ele estrangulava muito a passagem de água e a gente acabou cancelando o uso desse dispositivo. A Rainbird tem outros dispositivos mais robustos que utilizam energia elétrica, mas ainda assim, eu vou discutir mais à frente sobre isso, não são legais. Aí tá, beleza, né? Vamos lá. Aí eu disse, cara, eu preciso descobrir um jeito de automatizar o sistema de irrigação, Rodei procurando gente, aí eu encontrei um camarada que talvez ele nem lembre de mim, mas eu vou citá-lo aqui, e se você um dia ver esse vídeo, eu quero te agradecer de coração que você foi uma das primeiras pessoas a me dar algum tipo de luz, no sentido de automatizar. Ele é um especialista, o Denis. O Denis, ele é um especialista em automações. E eu descobri ele por acaso e eu fui passar com o chapéu da esmola do conhecimento com ele. Cara, eu ia em obra, cara, encontrar ele às vezes ali metido no meio de negócio, puxando fio, cabo, não sei o que, para poder fazer automatização em algumas residências, porque até esses dias a coisa mais chique que tinha era você fazer um sistema de automação residencial, e esses sistemas de automação, eles não eram Wi-Fi, que nem é hoje. Esses sistemas de automação eram todos cabeados, com cabo de fibra ótica. E era um negócio muito desajeitado, ter que passar aquele monte de fio, aí às vezes dava problema, puxa, cara. E hoje não, hoje nós temos um negócio mais tecnológico, que é o uso de dispositivos de automação Wi-Fi. Então funciona muito bem. O nível de problema é muito menor, muito pequeno em relação a outros dispositivos de automação que se tem disponíveis hoje no mercado. Então, ele disse assim para mim, Túlio, você pode utilizar uma válvula solenoide. Até então eu não sabia nem o que era válvula solenoide. Estamos falando aí de 14, 15 mais ou menos. Aí o que é uma válvula solenoide?
Aí ele me explicou, como eu também sempre explico, nada mais é do que uma espécie de um registro, só que é um registro que funciona através de impulso elétrico. Tem aqui, ó, a passagem de água. Quando o negócio está desligado, sem acionamento, está fechado. Quando você coloca energia elétrica, ele abre e a água passa por dentro dele. É meio estranho, né, isso? Mas é para você entender. Então, a primeira coisa que ele ensinou foi esse negócio de válvula solenoide. Massa, beleza. Mas onde vou arrumar essa válvula solenoide? E ele me falou, cara, válvula solenoide você vai encontrar em loja de máquina de lavar roupa. Essa válvula solenoide, ela faz parte, é um dos componentes de máquinas de lavar roupa. Eu, poxa, é mesmo? Beleza. E na época eu não conhecia nada Wi-Fi, né, nem dispositivo de automação. O que eu conhecia é esse timer que eu estou te mostrando aqui. E aí eu fiz o funcionamento, né, da válvula solenoide associada a esse dispositivo que você está vendo aqui na imagem, né? E ele é um timer simples, relativamente simples. Ele abria e fechava, ligava e desligava o sistema de irrigação e, putz, esse é um método que, inclusive, nós utilizamos como método alternativo a clientes que não têm o desejo de utilizar um negócio tecnológico, Wi-Fi, ou em áreas que não têm internet. Por exemplo, em área rural, você pode utilizar esse tipo de dispositivo, né? Mas aí você vai precisar utilizar uma contactora, porque não sou especialista em elétrica, mas por conta da amperagem você precisa utilizar esse dispositivo chamado contactora, mas não é o caso aqui. E aí, bom, aí que eu peguei, fiz o teste, né, coloquei a água passando e por um tubo e coloquei essa válvula solenoide, e aí eu fazia o acionamento, ela abria e saía água e eu desligava e fechava a água. Puta vida, eu tô feliz, descobri o mundo, consegui resolver o negócio. E fiz a programação, aprendi a programar nesse timer, que é, como eu falei, é até intuitivo, ele não tem muitos mistérios. E beleza. Aí aconteceu o seguinte, puxa vida, olha só que coisa que aconteceu. Eu instalei na Copa, em 2014, eu achei que eu tinha descoberto o mundo, quando eu peguei e associei uma válvula solenoide a um timer digital para poder controlar o fluxo de água na irrigação. Pronto. Para mim, eu tinha descoberto o mundo, estava feliz. Pronto, resolvi. Mas aí a vida prega peças. E aí eu passei por uma situação complicadíssima na casa de um cliente. Nesse cliente, em especial, eu tinha feito um jardim vertical e tinha sido possivelmente o meu primeiro sistema de irrigação. Não, eu acho que eu já tinha feito outro, mas o outro deu bom e esse não deu, e eu vou te contar por quê. Eu tive que colocar essa válvula solenoide próximo ao timer. Em outros lugares, o timer e a válvula solenoide ficavam afastados. E deu super bem. Na casa desse cliente, em função do jardim vertical sendo um lugar muito específico, de uma forma específica, eu tive que colocar a válvula solenoide próximo do timer. Mano, toda hora dava problema. Ligava, inundou a casa do cara. Inundou a casa do camarada, brother. Nossa, mas como eu fiquei mal. Ainda bem que não causou nenhum dano, assim, financeiro, nenhum dano ao imóvel. Mas molhou tudo lá e eu, puxa vida, cara, e agora? Aí, bati a cabeça, fui de novo no Denis, e o Denis pegou e disse, uai, cara, isso não era pra acontecer, e a gente, eu fui falando pra ele como é que tinha ficado, e ele pegou e disse, matei a charada. O que foi? A válvula solenoide, quando está sendo acionada, ela está gerando um campo eletromagnético que está interferindo no timer digital. Aí eu não creio. E foi justamente isso. Eu coloquei a válvula solenoide mais afastada e coloquei o timer digital em outro lugar, não deu mais problema, o problema foi resolvido. Então, foi a experiência. Posso dizer que eu sou um discípulo della experiência, como já diria Leonardo da Vinci. Um discípulo, discípulo, eu não sei, o meu italiano está muito ruim. Della experiência. E eu ali aprendi que não se podia colocar aquele tipo de válvula solenoide próximo à válvula solenoide do timer.
né? E aí eu fui evoluindo, então foi um dia, no viveiro da minha família, no viveiro do meu pai, eventualmente as pessoas pedem, solicitam, embora o ar-condicionado esteja ligado, eu tô derretendo de calor, deve estar fazendo uns 32, 33 graus lá fora, aqui o ar-condicionado está em 24 e eu tô suando, meu Deus do céu. E aí, um professor do Rio Grande do Sul, o nome dele, se não me falha a memória, é Alexandre, e esse cara foi o divisor de águas da minha vida quando se diz respeito à irrigação nos jardins verticais. O cara, poxa, me deu um bizu que eu fiquei muito feliz. E esse bizu, para quem é aluno da Academia Floresta Urbana e faz o curso ou de irrigação ou de jardim vertical, já sabe. Nós utilizamos um dispositivozinho. Rebeca, você alcança ali para mim o Sonoff, que está dentro do vasinho? Esse negocinho aqui, não sei se você vai conseguir ver. Aqui, ó. Tá aqui ele. Isso, oficialzinho de maquiagem aqui, ó. Vamos maquiar. Esse dispositivo, ele é responsável por uma espécie de um relé Wi-Fi. Então você, através do seu celular, você pode ligar e desligar, agendar, programar a sua irrigação. É o que a gente usa. Pronto. Não precisa nem comprar o curso. Pode comprar sim, porque é muito mais que você vai aprender. De graça, e já teve um... Aqui, ó. Tá vendo no izinho? É uma aula completa de sistema de irrigação. Pronto. Não precisa nem comprar. Precisa sim para botar dinheirinha no bolso do tio Túlio, do Mago, do paisagismo, e aprender de forma completa, de forma bem estruturada, edificada, o conceito de jardim vertical. Mas aí, né, cara, vamos lá. Aí o que foi que aconteceu? Eu passei a utilizar esse aparelhinho aqui, e aí depois desse aparelhinho eu descobri um negócio chamado válvula solenoide de latão. Eu descobri isso foi numa empresa que trabalhava com gases. Essa válvula solenoide de latão, ela pode ser para óleo, ar, para gases, né? E também para água. E aí, cara, poxa, foi uma grande descoberta. Hoje, o nosso sistema de irrigação é baseado nisso, em válvula solenoide de latão e o uso desse dispositivinho aqui. Pronto, cara. Com isso você consegue automatizar. Então, esses foram uns dos tropeços que eu passei até chegar nesse nível que me dá muito conforto em vender e estar lidando diretamente com o cliente, porque a pior coisa que tem é você vender algo que você não domina. Os meus primeiros jardins verticais, como eu não dominava todas as técnicas, eu mesmo que fui descobrindo, elaborando, tanto é que meu primeiro jardim vertical, ele foi feito muito na intuição, né? Eu fiz meu primeiro jardim vertical, que foi o que eu mostrei aqui na imagem, muito na intuição. E eu não tinha quem pudesse, a internet ainda estava engatinhando, YouTube, rede social. Hoje não, hoje está tudo aí de bandeja para as pessoas, né? Mas para você não ter que passar por todos os perrengues que eu passei, é só você pegar e ver aqui no link fixado nos comentários o nosso curso de jardim vertical. Vale a pena, você evita prejuízos que nem eu tive, por exemplo, só de ter que tirar todos os dispositivos de controle de irrigação que eu tinha da Amanda e colocar de outro modelo foi um gasto medonho. O negócio não era barato, e porque eu tenho responsabilidade com todos os meus clientes, com todo cliente eu tenho isso. Eu só abandono o cliente quando eu entrego o negócio redondinho. Beleza? Está estabilizado? Beleza? Tchau. Às vezes isso pode levar 2 anos para você estabilizar um jardim. Entende? O jardim não é um negócio assim rígido, né? Não é um negócio engessado. Ele cresce, ele matura, ele tem as variáveis, tem todas as situações, ele se desenvolve isso, e são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então são esses os erros que eu cometi, né? O maior erro que você pode cometer ao fazer um jardim vertical é não colocar irrigação, e ao colocar irrigação, coloque ela de um jeito que você possa garantir, não só para você, mas como para o seu cliente, que vai dar bom. Então é isso, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração de todo mundo. Fui!